coleções zoológicas. Agora sim. Agora sim, apareceu. Ótimo. Então vamos lá. Função das coleções zoológicas. Agrupa e organiza a amostra de animais com partes ou produtos deste, bem como dados associados a essas espécies, visando aproveitamento didático e científico. Então aqui a gente está mostrando aqui alguns tipos de coleções, né? Mostrando aqui coleção, né, com conservação no meio líquido, aqui conservação no meio seco, né, as aves aqui conservadas no corpo inteiro seco, e aqui as partes, né, de moluscos, são as conchas de molusco conservado aqui. Tá bom? Para aproveitamento didático ou científico. No caso aqui dessas 3 coleções aqui, né, a gente já adianta que os tipos são 3 coleções científicas. Qual a importância, então, das coleções? Elas são imprescindíveis para estudos taxonômicos. É nas coleções científicas, pessoal, que estão depositados o material tipo de cada espécie, né? Além disso, você vai buscar nas coleções científicas as informações, os dados do local onde foi coletado, quem que coletou, quando coletou e qual foi o método de coleta, né? Então, por exemplo, quando eu fiz meu trabalho de mestrado e agora o de doutorado, eu precisei analisar indivíduos que estavam em diversos museus, né? Eu solicitei desses museus que me emprestassem esse material e eles me enviaram, e a partir daí eu fui fazendo a minha anotação de dados. Além disso, as coleções zoológicas oferecem elementos para comprovação de toda a pesquisa. Então, sabe-se que minha pesquisa é uma pesquisa séria a partir do momento em que eu tenho como comprovar que eu retirei o material do museu e que eu coloco na minha pesquisa o nome e o número das etiquetas desse material, tá certo? O material pode ser preservado, material zoológico, para gerações futuras. Como eu já havia falado para vocês, um dos meus trabalhos, né, eu utilizei material tipo que tem séculos conservados, né? O primeiro do mestrado, que é um policentrídeo, por exemplo, ele está descrito ainda no material de Linneu, né, lá no Sistema Naturae. Está conservado no museu desde 1752, quando foi descrito lá. Né, mas, na verdade, ele foi coletado um pouco antes. E o outro, né, que é agora do doutorado, a Ternella brasiliensis, foi descrito em 1824. Então, para você ter ideia, se não fosse essa conservação, essa importância de conservação dos museus, a gente não teria acesso a esse material coletado há tanto tempo. Aqui nas coleções didáticas, né, eu estou mostrando aqui um diorama e aí também uma exposição de esqueletos de mamíferos. Aqui nesse diorama mostrando um tilacino, né, provavelmente mãe e filho, né, num ambiente simulado aqui. Então ela tem uma função mais artística, mais didática, como o próprio nome está dizendo. Você não tem grandes informações científicas aqui, apenas uma simplificação, né, uma simulação da biologia do animal. Aqui também você tem todos os ossos dos animais expostos, mais como curiosidade, mais como uma peça artística, né, mas tem pouca informação científica nesse caso da coleção de ossos de mamíferos. Tá? A coleção didática ela é mais visual. É como a gente tem a coleção lá no CPCE, aquele vão central da coleção, ele é um ambiente de coleção didática. Você vai ter diversos modelos didáticos lá, feitos em biscuit ou em isopor ou outros materiais, né? Você vai ter animais conservados em meio líquido, né, em álcool 70, mas que estão lá expostos. Alguns deles não têm os dados de localidade, né, nem data, nem coletor, então ele termina ficando ali. É mais para você ver uma estrutura, para ver como é que é a textura do corpo do animal, ver o tamanho, por aí vai.
Já uma coleção científica, não, ela tem todo um critério de catalogação e ela deve estar num ambiente separado para que ela não seja manipulada pelas pessoas, por muitas pessoas. Ela deve ser mexida só por quem vai trabalhar cientificamente com aquele material. Entendido? Coleções científicas de caráter geral são coleções, como o nome já diz, né, generalistas. Elas vão pegar o acervo dela vem de diversas áreas diferentes e de diversas fontes, né, diferentes e classificações também. Pode ter uma coleção geral que pode ser geral, inclusive colocando material botânico, material desde que esteja tudo organizado, né, material antropológico, né, material microscópico e por aí vai. Essas são coleções como, por exemplo, a do Museu Guild, o Museu Paraense, que tem várias áreas de estudo, do INPA também. Uma coleção de caráter regional. A nossa coleção científica do CPCE, que é uma seção da coleção de História Natural da Universidade Federal do Piauí, ela é uma coleção de caráter regional. Afinal de contas, a maior parte do nosso acervo ele é advindo aqui da bacia do Vale do Gurgueia. Então, a gente tem uma coleção com material que é derivado da bacia do Parnaíba, né, que é a bacia do Gurgueia, e regionalizado aqui nos municípios e localidades aqui ao redor de Bom Jesus, né? É claro que essa coleção ela vai ser incrementada, porque alguns pesquisadores, como no caso eu, trabalham com materiais de fora de Bom Jesus, né? Eu trabalho com peixes marinhos e peixes amazônicos, principalmente. Então, quando eu colocar esse material no acervo e catalogar, ela vai deixar de ter essa peculiaridade de coleção regional e passa, né, a ter um acervo mais incrementado. Continuando. Pode ter coleções particulares. No Brasil, agora, pelas novas legislações, não se tem coleções particulares. Antigamente, no período das grandes explorações, né, dos grandes naturalistas, os cientistas tinham coleções dentro das suas próprias casas, né, eram pessoas muito ricas que podiam financiar expedições pelo globo para coleta de animais, e aí eles trabalhavam essa parte científica toda na casa deles e só apresentavam nas universidades. Hoje, pela legislação do Brasil, o CISBio não permite esse tipo de coleção. E até mesmo para a nossa universidade, para um professor como eu, que sou funcionário efetivo da casa, com dedicação exclusiva, há uma série de critérios que eu tenho que seguir para que eu possa coletar e agregar ao acervo da nossa coleção, qualquer que seja o serviço. Coleções especiais podem ser coleções de grupos taxonômicos determinados, como eu já havia falado. Eu trabalho com o grupo policentrídeo e Ateriniformes. Então, dentro desses dois grupos aí, eu tenho grupos taxonômicos fechados, que eu retenho esse material comigo. Então, essa mini coleção, da qual eu não sou proprietário, eu não sou dono, eu sou apenas o tutor, eu junto aquele material ali, ela passa a ser uma coleção de grupo taxonômico, né? Não vai ter um nome específico, mas ela, enquanto estiver sob minha posse, ela vai ser uma coleção de grupo taxonômico. Quando eu terminar todas as análises que eu desejo, eu devolvo todo esse material para as coleções que me emprestaram, e aí ela termina sendo desmembrada, tá? Coleções médico-sanitárias, são aquelas coleções que a gente vê entomológicas de barbeiro, de moscas, de mosquitos, né, que o pessoal que trabalha com saúde pública, né, como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, a Fiocruz, vai ter sob sua responsabilidade. Coleções de cunho agropecuário, essas grandes empresas que trabalham com controle de pragas agropecuárias, né, que precisam formular defensivos agrícolas, eles têm que ter uma coleção, né, própria para que eles identifiquem quais são os indivíduos que eles estão combatendo.
E as coleções de referência normalmente são coleções que são formuladas por especialistas, e esses especialistas, eles identificam, né, até o menor nível taxonômico possível, em geral, de espécie, e aí, a partir daí, as pessoas vão fazendo identificações comparativas, utilizando aquela coleção do especialista como uma coleção de referência. Certo? Coleções acessórias ou anexo de coleção, elas são coleções especiais. Por exemplo, a coleção científica tem todo ali o material que a gente coletou lá no CPCE. No entanto, se eu descrever uma espécie nova de um peixe para cá, para a bacia do Gurgué, um peixe que eu coletei na Barra Verde, eu descobri que é uma espécie nova, isso é só um exemplo, pessoal, ainda não, apesar de eu desejar muito isso, ainda não é concreto essa hipótese. Vai que eu descubro uma espécie nova lá na Barra Verde, eu descrevo e aí eu coloco aquele espécie tipo dentro da coleção do CPCE. Só que ele não vai ficar misturado com os outros vidros, não. Ele vai ter que ter um armáriozinho próprio para aqueles indivíduos, para aquelas espécies tipo, para que ele fique armazenado lá, tá? E no caso de um acidente, né, por exemplo, tem um desastre lá no CPCE e o bloco de zoologia está pegando fogo. Qual é a primeira coisa, qual é a coisa mais importante do bloco? Não vai ser microscópio, geladeira, nem nada. Eu vou ter que entrar lá e buscar o espécime tipo, né, da espécie que eu descrevi. Por isso, em geral, essas coleções elas são menores, elas ficam próximas à coleção principal, mas elas são coleções menores, e, em geral, os armários ficam perto das portas, ou seja, perto do acesso de saída, para que ele seja resgatado de forma mais fácil. Então, por exemplo, aí tem mostrando exemplares tipos, partes ou produtos de animal, fauna acompanhante. Se eu coletei lá os meus peixes, mas eu percebi que o peixe está cheio de parasitas, eu posso fazer uma coleçãozinha de parasita de peixe, né? E aí eu coloco na licença de coleta, que ali é uma fauna acompanhante. Coleções incorporadas e material de expedição, né? O cara fez uma expedição lá, e aí naquela expedição, oportunamente, apareceu um bicho que nem era daquele grupo taxonômico que ele estuda, mas é importante para um colega. Ele vai, incorpora aquilo ali na coleção dele e deixa separado depois para um colega. E no caso de arquivos de sons e imagens, né, alguns animais têm comportamentos específicos, ou então são muito grandes para serem colocados em coleção. Por exemplo, a identificação de baleias. Vocês já viram na TV ou em algum documentário? Muitos pesquisadores trabalham com fotos da cauda da baleia. Cada baleia tem um padrão de mancha na cauda, e aí os caras fotografam e conseguem fazer a identificação daquele indivíduo através dessa foto. Então, tem um banco, né, um arquivo de imagem dela. Um arquivo de sons, por exemplo, em aves e sapos, né, os pesquisadores vão com gravador para o ambiente. E aí eles gravam o som daquela ave cantando, daquele sapo cantando, e eles podem utilizar essa gravação para reproduzir e chamar mais aves daquela ali, ou mesmo somente para manter o registro daquela espécie, né? Curadoria. Curadoria é o conjunto de procedimentos de administração da coleção. Como eu falei para vocês, não existe um dono de uma coleção, existe um curador de coleção. Essa função abarca as atividades de coleta, preparação, catalogação, armazenamento do material, bem como a escolha de metodologia de catalogação. Ela controla também as doações e permutas e empréstimos e todos os procedimentos que são referentes à coleção. Ser um curador de uma coleção, né, é como se fosse um cuidador da coleção, é algo muito importante, mas muito trabalhoso e muito metodológico. Tá? Função, então, da curadoria é estabelecer as normas para o uso das coleções, que respeitam não só o usuário interno, mas também o visitante. Né? Ele tem que zelar e respeitar as normas internas e o uso da coleção. Não adianta o curador dizer, né, colocar lá que uma regra em que você não pode se alimentar no laboratório, não pode trazer lanche, almoço para dentro do laboratório,
né? E aí você depois vê o curador comendo a mão de vaca lá dentro da sala de coleção científica. Não tem lógica uma coisa dessa. Tá? Então, isso é só um exemplo absurdo para vocês terem uma ideia do que é a responsabilidade de um curador. Coletar, o curador também deve coletar, aumentar o incremento, né, de indivíduos na sua coleção de forma responsável também. Eu não posso chegar, fazer um arrasto de porta no Rio Parnaíba, trazer 1 tonelada de peixe para a nossa coleção, porque por mais que fosse um enriquecimento bastante interessante da nossa coleção, do nosso acervo, não tem onde colocar. Se eu não tenho onde colocar, não tenho onde conservar, esse material vai apodrecer. Ora, eu vou tirar um animal da natureza, eu vou matar um animal para colocar na coleção e eu não tenho nem as condições mínimas de assegurar que aquela vida foi perdida, mas que ela vai servir para a ciência. Então, isso depende também, isso é responsabilidade também do curador. Administrar, né, os exemplares, né, eu botei administração, só é loucura. Administrar a conservação dos exemplares, então, é função do curador, e ele pode terceirizar várias dessas funções, como, por exemplo, verificar se dentro dos vidros tem álcool, verificar se é preciso fumigar a coleção de animais conservados em meio seco, tá certo? E escolher, logicamente, a metodologia de catalogar e informatizar a coleção. Nossa coleção ainda está passando por um processo de tabulação de dados, né, para uma futura informatização. Ela, por enquanto, todos os dados dela estão anotados, né, nos chamados livros de tombo. Continuando, também é dever da curadoria proceder com uma catalogação e tombo do material. Pessoal, tombar, nesse caso aqui, né, gerar o número de tombo e as informações de tombo significa registrar. Então, tombo é o registro dos animais, né, na coleção. E ali, naquele tombo, você vai ter o número de campo dele, o número na qual ele foi coletado, você vai ter o número do catálogo da coleção, que é o número do animal propriamente dito, é o número da etiqueta dele naquela coleção. Você vai ter a identificação daquele animal, né, de reino até espécie, se tiver subespécie ou alguma outra classificação infraespecífica, pode ser colocado ali também, mas em geral é colocado só até a espécie. Vai ter que ter a localidade onde ele foi coletado, a data e o nome do coletor. E no caso do material tipo, ele tem que ser destacado aqui, ó, holótipo, né? A Fondius aqui, ó, holótipo. Esse cara aqui foi que foi utilizado para descrever essa espécie aqui. Então, tem aqui a fotinha aqui dele. Aqui de lado, desse mesmo aqui também, ó. Esse outro aqui foi utilizado para descrever essa outra espécie. Já esse outro aqui, ó, ele é um material normal, ordinário, não é material tipo. Então, aqui a gente tem 2 indivíduos tipo, né? Ou seja, aqui é um holótipo, aqui é outro holótipo de outra espécie, e esse aqui é um ordinário. Tá? Ordinário, pessoal, significa comum, não é xingamento. Gerenciar as doações, permutas, intercâmbio, gerenciar empréstimos, proceder às revisões periódicas, né, do material e promover a criação da biblioteca de fácil acesso para a coleção. Certo? Biblioteca, no caso, do registro desses indivíduos. A organização, então, das coleções zoológicas. Imagina que você chegar num armazém para procurar um item, está tudo simplesmente empilhado lá, você não ia conseguir, né, chegar ao item que você deseja. Então, para isso, você tem que organizar a coleção. Do mesmo jeito como se fosse um armazém, um supermercado. Existe uma lógica na organização, né, de uma biblioteca. E aí ele funciona exatamente como uma biblioteca. Então, tem que ter fácil localização do material procurado, evitar a incidência de luz. Na coleção não se deve ter excesso de luz. Por quê? Porque a luz, né, os raios
ultravioleta, principalmente, eles são radiações ionizantes, e aí eles ajudam, né, ou seja, atrapalham a conservação, ajudando a oxidar pigmentos, né, de coloração, por exemplo, certo? Evitar a entrada de poeira. Também em relação à conservação, poeira, sujeira, né, agrega bactérias, agrega fungos, e isso pode, desde impedir uma visualização fácil, no caso de animais de vidro, como também mudar a coloração em coleções, né, de indivíduos conservados por via seca. E evitar a penetração de umidade também. Mesmo em coleções com animais conservados por via úmida, os materiais que estão lá naquela coleção podem ser sensíveis à umidade. Então, o ideal é uma coleção com incidência de luz, somente luz artificial, com zero de poeira, baixa umidade, né? Isso a gente nem tem grandes problemas aqui em Bom Jesus, tá certo? E também temperatura baixa. Não é congelado, mas pelo menos abaixo da temperatura ambiente. Uns 20 graus ali seria o ideal para a coleção. Apesar da gente aqui na nossa coleção não conseguir chegar a essa temperatura, a gente baixa até próximo da temperatura chamada temperatura ambiente, que é de 23 graus, 24 graus. A coleção, né, a gente tem que substituir e acrescentar produtos preservativos, né, como naftalina, fungicida, creosol, formol, álcool. Aqui a gente mostra no slide peixes conservados, né, em meio líquido. Tá? Esses foram fixados em formol, que é o formaldeído, a 10%, e conservados em etanol a 70%. O que é que o formol faz no corpo de um animal vertebrado? O formol, pessoal, ele tem a capacidade de coagular a proteína. Então, aquelas proteínas ali que estão mais líquidas, né, no arranjo primário para secundário ali, ele faz com que ela gere ligações químicas, e ali ele junta aquelas proteínas expulsando a água e evitando, matando as bactérias, logicamente, e evitando que o corpo do animal fique molenga, fique mole, perca a forma natural. Por isso a gente chama de fixação, tá certo? E essa fixação, ela dependendo do animal, ela pode levar de 48 horas a alguns meses, se o animal for muito grande, né? E aí depois você tira o excesso de formol, depois que ele foi fixado, dali ele não vai mais para lugar nenhum, ele só vai causar prejuízo. Ele pode tirar o cálcio do esqueleto do animal, e aí o ideal é que você tire esse formol, né, o animal do formol, e vá substituindo ele por álcool a 70%. Tá? E ele vai reidratando e vai ficando o mais próximo possível da textura, né, biológica. Substituir etiquetas danificadas. Ora, se eu tenho etiqueta para identificar o componente lá do acervo, e se essa etiqueta for danificada, eu vou perder as informações. Às vezes pode ser um animal raro, você nunca mais vai coletar aquele animal. Existem alguns animais. Uma das espécies da qual eu fiz parte da descrição, uma das espécies novas que eu descobri, mas meu orientador, a gente coletou um único animal, e ele é desse tamanho, tá certo? Menos de 2 centímetros de comprimento, né, um único peixinho, e você não tem, se a gente perder esse animal, o local onde a gente coletou precisou ir de avião de Belém até Santarém, de Santarém até Alenquer, foi de avião monomotor, de Alenquer até o local onde a gente coletou, a gente foi de helicóptero. Então, não, a gente não vai achar esse bicho mais nunca, se ele for perdido. Tá? Estudar formas de armazenamento do acervo, tipo de organização, tipo de armário, tá certo? Nos locais onde tem aqui, ó, tem a foto desse cara, não sei se vocês conseguem ver que aqui embaixo tem um trilho, isso daí chama-se armário compactável. É um negócio muito legal, porque você consegue colocar vários armários super organizados, tá? E eles ocupam muito menos espaço do que armários que demandam corredores
um lado do outro. Aí, não, mas eu preciso entrar no corredor para ver de um lado do outro do armário. Beleza, aí você vai, roda lá uma manivela e ele se abre. É muito legal. Tá? Reorganizar a coleção para a entrada de novos exemplares, isso também tem que ser feito de tempos em tempos, né? E selecionar material de permuta ou doação. Para que você, o material, sabe a figurinha repetida? Você vai colocando lá, né, o acervo, o material que você tem muito, né, vai colocando sempre ali num local que fique fácil das pessoas acessarem, para no caso de você tentar trocar isso, né, quando você tiver um excesso de um indivíduo, de um tipo, de uma espécie, você colocar para permuta. Informatização das coleções. Então, tem várias vantagens, como, por exemplo, o acesso mais rápido às informações, a possibilidade de consulta cruzada. Como foi que eu descobri que lá no museu da USP tinha o peixe que eu queria analisar? Eu fui aqui, ó, eles têm a coleção lá informatizada, e aí eu venho aqui nesse link, cliquei, procurei, e aí eu achei o animal que eu queria. Né, a Terinella brasiliensis ou Polycentrus scomburg, e aí qualquer pessoa do mundo pode ter acesso a isso. As pessoas do resto do mundo vão ter acesso à coleção do CPCE somente quando a gente fechar a parte científica toda e conseguir colocar ele, né, subir os dados para a plataforma Espécies Links CRIA, tá? Aí, se a gente não informatizar nesse nível aí, nunca ninguém vai querer visitar o CPCE para visitar a coleção. Tá? Agiliza, então, a seleção de exemplares a serem incorporados à coleção e facilita a atualização, informações, localiza erros e agiliza suas correções. Isso é só vantagem, né, da coleção zoológica. Possibilitar armazenamento, controlar melhor as informações, permitir anexar sons e imagens aos acervos, ao acervo magnético. Isso aqui, acervo magnético, é um acervo, né, que antigamente tinha, as coleções colocavam material digitalizado em fitas magnéticas. Né, facilita a geração de cópias de segurança, né, da própria coleção. Né, se você, na história lá do livro de tombo, no livro de tombo é escrito à mão. Cada entrada é escrita à mão. Né? No caso de uma coleção informatizada, você digita uma vez e ela fica lá, digitada, e você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e copia as planilhas, à vontade. Viabiliza o intercâmbio de informações via internet, lógico, acabei de falar. Propicia a revisão de procedimentos enraizados, revelando falhas e mostrando caminhos para implementar mudanças. Com certeza também a gente consegue perceber, inclusive se ela for informatizada e ligada à internet, uma pessoa pode chegar e me dizer: Daniel, está dizendo aqui que na tua coleção de peixe tem uma baleia. Né? Ou dando outro exemplo completo, mais concreto, melhor dizendo. Lá na coleção lá do Museu Guild, eu notei que os peixes que eram de meu interesse estavam com o nome na família errada. Por quê? Porque houve uma revisão da família, a família se dividiu em 3 outras famílias, e aí alguns peixes estavam com o nome na família nova, mas a maioria estava na família velha. Quando eu ia olhar lá os vidros do peixe que eu tinha interesse, tinha um monte de vidro. Quando eu ia procurar na coleção, tinha 4, 5 vidros só. Por quê? Porque esses 4 ou 5 foram colocados já na família nova, enquanto que os outros não tinham sido atualizados. Mas isso só foi possível perceber quando eu comparei, né, na coleção digitalizada quem era quem. Desvantagem: possibilita perda de informação no caso de pane da máquina. Isso é uma coisa que está começando a acabar. Por quê? Porque a gente está com o pé atolado na tecnologia de nuvem, né? Então, hoje em dia, as informações na nuvem, você tem uma possibilidade de verificação de vírus dinâmica, né, o tempo todo. E, lógico, que existe, é passível de falha também, porque é uma tecnologia desenvolvida por humanos, e o humano é falho, mas é bem menor do que, por exemplo,
cair um raio lá no CPCE e queimar todos os computadores. Tá? Necessita, né, uma desvantagem grande também, necessita de pessoal apto para lidar com o programa e treinamento de funcionários. Hoje em dia, parece que estão mais fáceis de trabalhar, né? Elas, um treinamento de alguns dias ou algumas horas, dependendo da pessoa, você consegue manter uma coleção informatizada e funcionando. Mas isso, até algum pouco tempo atrás, era muito problemático, muito burocrático, porque os programas só funcionavam em linha de comando e a linguagem computacional não é de fácil acesso para todo mundo. Demanda custo de aquisição e elaboração de programas, máquinas com entrada de dados, manutenção, bem como atualizações necessárias. Isso também está diminuindo. Ainda existe, mas também está diminuindo. Os programas estão cada vez com um custo cada vez menor, né, e com a capacidade cada vez maior. O programa já é disponível no mercado, muitas vezes não são adequados para a necessidade de cada coleção. Isso ainda é um problema. Programas são que encomendado pode gerar, né, problemas e torná-los efetivos e incompatíveis. É por isso que a internet veio para resolver muitas coisas dessas daí. Os programas, as grandes plataformas de dados, elas são utilizadas pelo mundo inteiro e aí você consegue conversar com os pesquisadores, né, e se vincular a uma plataforma dessas sem a necessidade de gerar um programa do zero para poder gerenciar o seu material e a sua coleção científica. Quando ligado à internet, possibilita acesso indiscriminado às informações. Isso também é um dado bem interessante, porque quando você coloca os dados de localização, você já entrega ali de mão beijada, digamos assim, para a internet, né, as informações de espécie e de dados. Para vocês terem uma ideia, recentemente um grupo de científico, lá no Guild tem um grupo muito forte que estuda aves, e de repente é publicado um trabalho que falava sobre aves, e esse grupo não estava participando. Depois a gente foi entender que tinha um pequeno grupo de ecólogos que mexiam mais com a parte computacional. Eles pegavam um banco de dados internacionais e conseguiam movimentar esses dados e fazer análise com esses dados somente utilizando as matrizes internacionais de dados na internet. Isso é muito louco, porque os caras não pisaram no campo, não coletaram os animais, mas utilizando dados da internet, eles fizeram um trabalho muito bom, né? E só no computador. Tá? Por hoje é só. A nossa aula gravada fica por aqui. A gravação.